Olá, seja bem-vindo de volta. Sou o Daniel aqui da RoboBolsa. Vamos continuando aqui configurar o nosso robô. Então vamos falar sobre limites. O que faz esse parâmetro? Então aqui tem perda para entradas. O que seria isso? Quando você, por exemplo, tomou um stop de R$1.000, exemplo, se você colocar aqui perda para entradas 900, isso é em reais, não é em pontos, pips, não é nada disso. É em reais, é em dinheiro. Quando você tem, pode ser dólar, se for pips e por aí vai. Se for, então, você tomou um stop naquele robô, somente naquele robô, presta atenção, não é na conta, você pode ter outros robôs, você operar manualmente, etc. Mas neste robô, com este número mágico que você digitou, se você perder este valor que você digitou, o robô não entra mais, ele para no dia de operar. Então, por exemplo, você fez uma simulação backtest, viu que muitas vezes acontece que o robô ele toma 2 stops no dia e é ruim isso. Então você vai calcular com a nossa planilha de cálculo, né, de números, que eu vou mostrar depois, qual é o seu stop financeiro, o que acontece com o seu financeiro quando toma stop. Então vamos supor, você perder R$1.000 e você não quer entrar de novo no mercado. Aí, ou outro valor qualquer. Aí você digita esse valor aqui, R$900, por exemplo. Que seja, se você tem um stop de R$500, você perdeu um stop, e você coloca lá, olha, se eu perder R$500, eu não quero operar mais. Então, se ficar este número aí ou acima dele, você não vai entrar mais no mercado. O robô não entra mais naquele dia, no próximo entra. Então, você fazendo um backtest, você vê se esse parâmetro é bom para você operar. Tá? Então, é importante, porque pode ser que o mercado vá numa direção rapidamente para uma direção só e você toma ali 3 stops ao mesmo tempo, se tiver com stop curto. Então, para acabar com isso, a gente coloca esse parâmetro, perda para entradas. Tá? Então, perdas para fechamento seria o seguinte, eu não gosto de usar esse, mas tem esse para uma questão de segurança. Se você tem lá, por exemplo, você pode tomar um stop e meio, por exemplo. É uma coisa que eu não faço, mas vou dar um exemplo. Seu stop é R$1.000. Aí você tomou um stop, não colocou esse perdas para entrada, você tomou um stop de R$1.000. Aí o seu robô vai continuar operando e pode ser que ele pague até esses R$1.000 naquele dia, ou ganhe mais R$200, R$300, pode acontecer. Aí você colocou perda para fechamento. Se perder R$1.500, estiver perdendo, eu vou fechar a mercado. Então ele vai fechar a operação. Então isso seria uma segurança. Então você está lá perdendo R$1.000, entrou de novo e está perdendo R$500, só que tem um problema, você pode estar perdendo no meio de algum aumento de posição. Que aumento de posição serve para corrigir a sua operação, para você sair ganhado da operação, e aí você acaba estopando porque você colocou uma perda para fechamento. Então tem que tomar cuidado com esse parâmetro, não uso muito, tá? Uso mais o perda para entradas. Se eu achar uma configuração que pode tomar mais de um stop no dia, eu costumo usar esse perda para entradas. Pode ser que você, se colocar ele para tomar um stop e fechar, pode ser que o robô não dê lucro. Por quê? Vamos supor, você colocou um robô que tem um stop de R$500 e ele faz por dia 100, R$200. De repente você tomou um stop 10 horas da manhã e não liga mais o robô, deixa o perda para entrada, R$400. Você perdeu 500, colocou 400, ele não entra mais. Só que aí você impede que o robô ele trabalhe durante o resto do dia, porque no resto do dia ele poderia ganhar mais 200, R$300 ou pagar até o seu stop que você fez. Isso pode acontecer tendo configurações com stops curtos. Você pode pagar no mesmo dia a operação. Então toma cuidado para você não limitar o seu ganho, tá? E também ver a perda aqui, se você está cortando a sua perda aqui na ocasião de aumento de posição, que você tem que esperar o robô ganhar. Ele vai ficar um pouco negativo para depois ganhar. Então tem que tomar cuidado com isso. Ganho para entradas é a mesma coisa. Se você colocou lá, exemplo, seu robô naturalmente faz, por exemplo, o valor de R$100 por dia.
Aí algum dia ele de manhã fez R$ 500. É uma coisa extraordinária. É a sua meta, por exemplo. E aí você colocou R$ 500 aqui, quando ele ganhar, ele vai sair da operação ganhado, por exemplo, R$ 600. Aí você colocou 500, aí ele não vai entrar mais naquele dia. Ele vai ver que está acima desse valor aí, ele não vai entrar mais. Eu não gosto muito de colocar esse parâmetro. Você pode fazer muitos testes dependendo da sua estratégia, porque limitar o ganho é ruim. Então, por exemplo, você perdeu um stop no dia e parou de operar, R$ 500. Aí no outro dia você põe ganho para entradas de R$ 200. Imagina que seu robô ia ganhar R$ 600 e você limitou para ele ganhar 200. Então isso também complica a estratégia, mas tem esse parâmetro, você pode fazer testes para testar isso. É o ganho para entradas. Se você já ganhou, fechou a operação, ganhou R$ 1.000, por exemplo, colocou ganho para entradas 500, ele não vai entrar mais na entrada. Agora o de baixo, ganho para fechamento. Se você está lá, tem aumento de posição, vai bater na média móvel, não bateu ainda, mas está ganhando um valor que você queira colocar aqui, por exemplo, R$ 1.000, quando ganhar R$ 1.000 eu quero que o robô pare no dia. Aí você pode colocar aqui. Também não recomendo, porque você tem que deixar ganhar o robô. Tá? Pode ser que alguns parâmetros você tenha, por exemplo, um objetivo de ganhar R$ 200 nesse robô. E ele toma stop quase todo dia e faz 200, e paga o stop e faz 200 aí na tarde. Finaliza o dia e ganha, o robô ganha dinheiro. Então você pode colocar R$ 200. Quando ele ganhar 200 eu quero parar. E quando ele perder 400 eu quero parar também. Então pode testar esse parâmetro, tá? Toma muito cuidado para não limitar o seu ganho. Então se no meio do trader ele estiver fazendo esse valor que você colocar aqui, ele vai fechar as operações somente naquele robô para você ficar com esse valor aqui que você digitou. Ele vai mandar a mercado e vai fechar suas operações e vai parar de operar no dia, tá? Vou deixar aqui 0. Aqui são os horários para operar. Os horários é como eu já comentei, é importante ter horários ali bem feitos. 9 horas da manhã, então está muito volátil o mercado. Se você colocar uma configuração com stop baixo, 9 horas da manhã ele pode ser que pegue muito rápido. Então é bom operar, por exemplo, 9h30 ou 9h20. Colocar 9h30, bem seguro. Tá? Agora, tem configurações que você pode operar somente 9h10 da manhã até 10 horas da manhã. Por quê? 10 horas da manhã abre o mercado de ações. Tá? Pode abrir a bolsa lá dos Estados Unidos também, que pode abrir 11 horas, se eu não me engano. Tem outras bolsas mundiais que podem abrir. Tem gente que pode fazer uma estratégia baseada na abertura de outras bolsas no mundo, que influencia um pouco a nossa bolsa. Sim, influencia. Então 10 horas da manhã abrindo o mercado de ações fica um pouco mais voláteis. Então se você colocar uma configuração das 9h10 até 10 para as 10, pode ser legal, dependendo da configuração. Com stop menor, dá mais certo. A partir desse horário, né, eu coloco das 9h30 mais ou menos até meio-dia, 1 hora da tarde, é mais volátil o mini índice e o mini dólar. Então você pode ter uma configuração para 9h30 até meio-dia e meia, e meio-dia e meia ou 1 hora da tarde até 4 horas, 4h30, outra configuração, com stop menor, aumento de posição menor, tá certo? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, eu tenho aqui até 13 horas, 9h30 até 13 horas, uma configuração, que é um horário mais volátil. E aqui, hora para fechamento seria, você tem que ver na sua corretora, geralmente aí entre 5h30 até 10 para 6, a corretora pode fechar suas operações. Por quê? Você está alavancado no day trade, você está fazendo day trade, né? Você não vai dormir com mini índice, às vezes você não vai ter margem, ou não é a nossa estratégia dormir com a operação aberta, com o mini índice aberto e tudo mais. Então você tem que fechar essas operações, porque se a corretora fechar, você perde muito dinheiro. Isso já aconteceu comigo. É um erro, assim, não é um erro. Pode acontecer às vezes de fechar, o robô fechar, porque não voltou lá no seu profit, e aí acaba acontecendo
que você perde um pouco, né? Porque não bateu o stop e não bateu o take profit, ficou no meio do caminho. Você está perdendo e aí você fecha. É melhor você fechar, o robô fechar, porque se a corretora fechar, você vai pagar muita taxa. Geralmente paga quando a corretora fecha, é uma taxa muito alta por contrato. Então é complicado. Então é melhor o robô fechar. Você vê na sua corretora que horas que eles fecham, com precisão. Geralmente aí a partir de 5h30 eles já começam a fechar, tá bom? Aqui, por que tem outros horários aqui? Porque é o seguinte, você pode operar em escalas diferentes. Eu quero aqui, por exemplo, das 9h10 até as 9h50, que o mercado é mais devagar. Depois eu quero operar à tarde, a partir das 13 horas, que é mais devagar também, até as 16 horas. Aí você pode operar entre esses intervalos. Por isso que tem vários, não só por causa disso, mas também por causa de notícias, que posteriormente nos próximos vídeos eu vou falar sobre notícias. Exemplo, tem uma notícia muito forte às 10 horas da manhã, você opera naturalmente entre 9h30 até 1 hora da tarde, exemplo. Então, se tem uma notícia, por exemplo, 10h30 da manhã, então é bom você pelo menos, no mínimo, 15 minutos, 20 minutos antes da notícia, você parar de operar, esperar a notícia e depois voltar. Então você põe aqui, ó, 20 minutos antes, é 10h30 que tem uma notícia, você vai parar 10h10, pode ser que a sua posição fique aberta até 10h30, se dependendo do seu robô, pode ser que fique aberto, porque ainda está nos aumentos de posições, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, pode botar meia hora antes, 20 minutos, você pode decidir isso. Então 10 horas, 10h30 vai ter a notícia, então depois de 20 minutos eu vou entrar de novo, continuar 10h50. Isso aqui é no dia, porque não é todo dia, obviamente, que acontece notícias. Você pode configurar naquele dia, ver a sua agenda da semana e ver se tem a notícia ali. Aí você marca na tua agenda e configura o robô para aquele dia. Se não, você deixa com o mesmo horário todos os dias, se não tiver notícia, se não tiver votação, por exemplo, previdência privada, previdência social, aí quando foi votar, teve uma oscilação muito grande do mercado. Dependendo da hora que for resolver isso, ou alguma coisa muito grande que vai acontecer, anunciar, e a economia vai modificar, você pode tirar do horário 15, 20, até 30 minutos antes e depois para poder oscilar o mercado e não te prejudicar. Isso daqui vocês podem perceber que também quando vocês estão fazendo backtest, pode acontecer de um loss, ter um loss porque você não colocou um horário naquele dia que tem a notícia. Então tem que parar para pensar também. Às vezes você tomou um loss por causa de uma notícia, tá? E a sua estratégia é excelente, mas no dia lá X aconteceu uma notícia. Então com o tempo você vai anotando, você vai ver o calendário, vou mostrar depois, tudo isso. Também é importante não operar na rolagem também. Eu vou falar depois sobre isso. E se o seu robô, por exemplo, você tiver lá com a rolagem no dia, não é muito bom operar, porque se passar do horário, aquele símbolo, né, por exemplo, o WinZ19, ele vai parar de ser usado, não tem liquidez nenhuma, a sua operação está lá e você vai perder dinheiro por causa disso. Então tome muito cuidado, isso não pode errar. Isso eu nunca errei, eu já errei outras coisas já, mas isso não pode errar. Então vamos continuar aqui. Então 10h30 foi a operação, foi a notícia. Então 10h50 você entra de novo até 13 horas, tá certo? Vou colocar aqui para fazer o teste até 13 horas para mostrar aqui um parâmetro só de operação. Pronto, aqui é o stop loss. Stop loss. Então, o que você tem que aprender com o stop loss? Vamos lá. O stop loss, você tem que entender os ranges diários e naquele momento que você está operando. Como eu falei, de manhã tem uma oscilação maior. Então, ele pode ter ali uma oscilação de 1.000 pontos, pode ter ali 2.000 pontos, é muito difícil acontecer só na parte da manhã, por exemplo, mas ele pode acontecer. Então, você pode trabalhar, tem várias coisas que você pode fazer com o robô. Você pode colocar um stop de 600 pontos, por exemplo, e operar de manhã, só que o seu aumento de posição tem que ser mais alavancado, para o preço médio ficar melhor, certo?
e para você pegar mais fácil o take profit. Então se você tem lá 600 pontos, pode ser curto, porque o mercado pode vir aqui, ó, por exemplo, ó, vou colocar um gráfico de 1 minuto, ele pode vir aqui 600 pontos de uma vez só e não voltar quase nada para você ganhar. Então você fala, olha, 600 pontos aqui é arriscado, então eu vou colocar 1000 pontos, 900. Isso tem que testar nas simulações para você entender o que é melhor para você, de acordo com a sua estratégia. Eu não posso decidir aqui exatamente para você que tem que colocar stop tal porque é bom. Não. Se você colocar um stop lá de 1.500 pontos, por exemplo, vai ser difícil bater no stop. Mas quando bate no stop, pode ser que você perca muito dinheiro. Então tem que ter um cálculo e a gente vai testar bastante isso para saber o risco, né, e o retorno que você tem sobre a estratégia. Então, por exemplo, aqui tem 1000 pontos, subiu, mas aqui deu uma quedinha aqui, ó, de 180 pontos. Se você entrar aqui, né, você entrou aqui, vendido, aí subiu aqui, ó, 400 pontos. Se você tem um preço médio bacana, ele vai pegar aqui o seu take profit nessa retração aqui e pronto. E aí ele não vai pegar esse movimento todo. Então tem que fazer teste. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, só para a gente testar, 900 pontos. Como eu disse, isso não significa que você tem que colocar a sua estratégia de 900. Você tem que testar. Não significa que é muito ou é pouco. Estou colocando aqui um mediano. Se você colocar ali 1.500, 2.000, demora para bater no stop. Mas tem uma perda muito grande, né, se bater. Se você colocar ali 400 pontos, vai bater mais no stop. Tá? Então vamos ver, vamos analisar isso. Tipo de ordem é aquilo que eu falei lá nas outras aulas. Se você colocar mercado, ele vai entrar a partir do momento que o preço ele atingir o bid ou ask. Olha só, vamos supor, aqui o bid é compra, né? Então ele atingiu aqui, vamos supor, 100 pontos, ele vai entrar comprado. Só que o preço ele foi muito rápido em 100 pontos e depois ele foi lá para baixo, foi para cima, etc. E se você quiser colocar aquele preço limite, ele só vai entrar exatamente se atingir aquilo que você digitou aqui, a distância. Então vamos supor, eu coloquei uma distância aqui de 100 pontos, mini índice. Aí ele está perto lá, ele chegou lá, o preço de bid deu 100, ele vai mandar uma ordem, limite, ele só pode ser executado se for naquele número, tá? Naquele valor ali, no book. Ele vai mandar a ordem limite ali. Se ele for executado, ok. Se não, ele vai ter aquela configuração ali da barra, que eu já falei aqui, vai expirar no próximo candle, tá? Se não, você pode colocar também aqui ordem a mercado. Então, se colocar a mercado é o seguinte, foi lá o preço, 100 pontos, e ele vai mandar uma ordem a mercado, ou seja, se o preço movimentou um pouquinho para baixo ou para cima, ele vai mandar assim mesmo. Então ele vai entrar naquele valor e vai continuar o take profit, tudo igual. Take profit que você determinar e etc. Mas ele pode ter um ganho, uma vantagem para você ou uma desvantagem, porque ele pode entrar ali, você colocou 100, ele pode entrar 120, não tem problema. O seu take profit vai ser o mesmo, tá? Não vai ser relativo à média móvel, vai ser o mesmo. Tá? Então, por exemplo, você colocou aqui, ó, a mercado 100 pontos. Qual o volume? Que seria a quantidade de contratos na ocasião. Lembrando que você pode operar também na Vale, na Petrobras e tudo. Só que a corretagem, como é alta, às vezes não vale a pena. Então a gente foca no mini índice e no mini dólar. Tá? Então o volume aqui, você pode colocar 30 pontos eu quero pegar. Então, eu abaixou aqui, ó, 100 pontos. Vamos lá. Abaixou aqui 100 pontos. Aí eu entrei aqui. Com lote de... Opa, perdão, aqui não é 30. Aqui o lote de 1 e o take profit, seu gain, 30 pontos. Exemplo. Tá? Então vamos lá. Aí pegou, aqui foi um pouquinho, aqui foi para baixo, não atingiu o aumento de posição que eu ainda não coloquei, eu vou colocar, e voltou 30 pontos, acabou a sua operação. Tá certo? Então, isso é a configuração inicial que você faz para poder aí você configurar seu robô. Take profit na pedra. Isso daqui eu tenho colocado não. Por quê?
isso daqui é o take profit no MetaTrader, ele manda a mercado. Então quando, por exemplo, chegar lá no profit que eu quero, por exemplo, 30 pontos, o MetaTrader ele manda uma ordem a mercado. E o que quer dizer a mercado? Ele vai mandar a ordem qualquer preço que tiver naquele momento. Pode ser que você ganhe mais ou perca um pouquinho, ou ganhe um pouco mais. Se você colocar na pedra sim, aí o mercado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma ordem contrária. O que é a ordem contrária? Ele vai mandar, por exemplo, tem uma compra aqui, e aí você tem 30 pontos. Ele vai mandar uma ordem contrária de 30 pontos. Isso é um take profit na pedra, ele só vai executar exatamente naquele valor, tá? Se você tiver uma mão muito grande, tipo assim, 100 contratos, 50, pode ser que ele execute parcialmente só. Só que o nosso robô, a intenção é você ter vários robôs colocando com um volume pequeno. Então lá tem 10, por exemplo, tem 10 contratos, 20 contratos. Aí você coloca take profit na pedra, não, fica assim. Ou seja, quando atingir o take profit, ele vai mandar os 20 e o preço se mover mais um pouquinho, ele vai mandar o restante. Ele tem 20 pontos. Ele foi 10 pontos, ele pegou, aí o mercado andou até o seu favor e aí ele joga mais os 10 tudo ao mercado. Então é uma segurança. E se colocar na pedra, ele vai ter que ser naquele preço e ponto final. Ele vai ter que ser o mercado vai ter que ir lá e consumir tudo, tá? E só fecha naquele preço. Então, para operações muito pequenas, exemplo, take profit, colocar 20 pontos, 15 pontos, que é muito curto, tá? Você pode colocar o take profit na pedra, porque assim ele vai executar o take profit somente se ganhar 15 pontos. Se você pode colocar assim. Se você colocar não, pode ser que ele perca aqui até o take profit a mercado. Se você botar 10 pontos, por exemplo, ele fica no 0 a 0. Ele perca 10 pontos ou ele ganhe mais 10, fica 20 pontos, porque o mercado vai movimentar. Se você tem um take profit mais longo, 40 pontos, por exemplo, pode colocar sem ser na pedra, porque assim ele quando atingir vai para 35 ou 45, ele pode movimentar um pouco e tudo bem. Tá? Então tudo depende. Vou colocar aqui não por enquanto. Operar fora do túnel. O que significa isso? Quando você vai fazer o teste, eu vou iniciar um teste aqui para você ver. Você coloca otimização desabilitada, porque você só vai rodar somente uma configuração e você quer visualizar a simulação, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, mostrar a linha, vai mostrar, e o painelzinho que eu falei. Então ele vai somente fazer essa primeira entrada, tá? Então vamos lá. Vai aparecer a tela. Ele vai carregar. Se você não tem histórico, ele vai carregar. Então vou explicar aqui. Esse é o painel. Eu falei para vocês que tem aquele nome que você coloca primeiramente, tá? Aqui o ativo. Tudo bem aqui, é o D, cotação atual, posição, se está comprado ou vendido, se tem lucro ou não, qual o volume da operação, o rebaixamento, ganho, perda, porcentagem de acertos e o lucro. Essa linha verde aqui que está aparecendo significa que você vai começar a operar o robô neste horário, é o horário inicial. E vai ter outras linhas também que vai determinar o horário final e de fechamento. Então eu vou colocar aqui para entrar mais para você ver. Então eu vou colocar aqui 50, que entra muito robô, com take profit de 30. Não tem aumento de posição ainda. Então vamos lá. Aqui a velocidade, né, do teste. Você apertou iniciar. Então vamos lá, ó o verde. Aconteceu esse verde aqui, ele começa a operar. O que ele faz? Ele cria essas duas entradas aqui. Tá? Então ele vai criar a linha de entrada aqui e a linha de entrada aqui. Vai aparecer uma média móvel. Às vezes aparece, às vezes não aparece. Não tem problema. Isso é só uma demonstração. Tá? Isso é uma coisa do robô. É uma demonstração. Só que essas linhas, quando baterem nelas, vai entrar. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que fica olhando assim, por que não entrou aqui? Muito simples, porque o preço está aqui,
a média móvel está por aqui, então 50 para cima, 50 para baixo, ele vai entrar a mercado limite. Se ele não entrou a limite, é porque o preço, ele colocou a ordem limite, e o preço ele não bateu lá. Ele correu muito, ele saiu do preço e não bateu a ordem. E aí não entrou a ordem. Aí tem gente que pode falar, mas o robô não entrou. Não, é porque tem situações, pode não acontecer de entrar. Pode acontecer de não entrar. Então se você colocou a mercado, ele vai entrar mais facilmente, às vezes num preço um pouco deslocado. Tá? Então, por exemplo, olha lá, ele vai correndo no mercado, aí você fala, não entrou aqui. Não, nada disso. Aqui, quando o preço estava aqui, as duas bandas aqui, né, de entrada estava lá embaixo e lá em cima, tá certo? Então, toma cuidado com essa percepção. Então, lá, vai entrar, olha lá, entrou rapidamente ali, ó, vou dar um close aqui. Ele entrou aqui. Então, o que aconteceu nesse momento? Ele, neste candle aqui, grande aqui, nessa vela, ele saiu, então, olha lá, ou aqui mais ou menos na metade dele aqui, a média móvel, ele passou de 50 pontos, ele entrou aqui, ó, 50 pontos. Aí ele pegou o take profit para retornar na média de 30 pontos. Às vezes a mercado aqui foi 35, tem que ver, dá um pouquinho de deslocamento. O que aconteceu? Esse painelzinho aqui, ele mostrou que deu R$7 de lucro, 100% de acerto, ganho R$7 e lucro tal. Por quê? Você pode ter perdas. E aí vai aparecer aqui, vai fazer o cálculo e vai deixar aqui. Tá? Então vamos continuar. Olha lá, de novo, ele saiu, vou rodar aqui mais devagar. Ele saiu aqui, aumenta a velocidade. Certo? Então, você pode mandar aqui simular vendo o gráfico aqui, ou então não habilitando esse painel. Claro que isso aqui demora mais, habilitando o painel. Então aí você vai ver o robô fazendo essas operações. R$14 aqui, por exemplo. Olha lá. Aqui em cima, ele fez também a operação. Foi e já voltou e ganhou a operação em 1 minuto. Aí, o que acontece? Eu vou mostrar ali o que são os próximos parâmetros. Isso daqui a gente chama, desses parâmetros de entrada, de túnel. A gente colocou o nome de túnel, operar fora do túnel. O que é isso? Isso aqui seria o túnel entre essa entrada e essa entrada. Se passar, ele entra. Então, operar fora do túnel, o que significa? Se o preço passar do túnel aqui, ele vai entrar vendido nessa ocasião aqui. Se quando bater o take profit estiver o preço fora desse túnel aqui, desses dois, ele entra novamente a mercado. Então ele entra direto. Por quê? Porque as condições foram feitas novamente, iguais. Então ele está acima do, vamos supor, 50 pontos aqui. Então ele vai entrar novamente. Se você não quiser isso, você põe não, operar fora do túnel, aperta não. Por quê? Ele teria que o preço movimentar tudo de novo, ele voltar para dentro do túnel e aí sair do túnel para poder entrar numa operação de novo. Então eu sempre deixo aqui operar no túnel, é uma coisa que funciona. Se você colocar não, ele vai sair do túnel, o preço está lá em cima, por exemplo, fora do túnel. Ele precisa entrar no túnel com o candle, fechar lá dentro, depois sair de novo para entrar. Isso dá menos ordens, tá? Então pode limitar o seu ganho. Então deixa aqui por enquanto, você pode testar também no sim. Então lá, se ele tiver mais operações fora, ele vai entrar várias vezes no mesmo, se ele esticar muito. Olha aqui o que aconteceu. Ele entrou aqui, então ele sai as linhas de entrada. Ele vai mostrar só lá a entrada de venda, o take profit. Aqui na ocasião não tem aumento de posição, então isso que a gente vai trabalhar agora, para mostrar aqui como é que funciona. E só para terminar esse cálculo aqui, ó, continuar operando no stop loss? Não. O que significa? Se você, por exemplo, tomar um stop loss grande, né? Por exemplo, se você tem um stop loss pequeno, ó, vamos supor, eu tenho um robô que roda com stop loss de 300 pontos, 250. E aí ele vai estar fora do túnel, né? A operação, por exemplo, e ele vai entrar de novo. Quando o mercado ele dispara para um lado, se você tem um take profit pequeno,
é bom colocar não, né? Continuar operando no stop, não. O que significa? Que se bater no stop loss e o mercado, vamos supor, é 300 pontos só, e ele continuar caindo, aí ele caiu, por exemplo, 1000 pontos direto, você vai tomar 3 stops direto, se você colocar stop de 300. Agora, se você continuar operando, se você continuar operando no stop loss, colocar sim, ele vai operar mesmo no stop loss. Ele não vai esperar voltar o preço para dentro da média móvel lá, para dentro do túnel, e aí ele vai ter menos loss, porque ele vai esperar o preço voltar na média, que isso acaba o preço ele ficando mais estável novamente, quando ele volta para a média, né? Dependendo da média, se for muito pequena não. E aí você tem uma média, por exemplo, de 7, de 14, de 15. Então a média está super esticada, e aí quando ele voltar para dentro do túnel e voltar de novo para fora, aí entra. Se você continuar continuar operando no stop loss sim, e for o stop curto, aí você tem o risco de bater no stop 3 vezes de uma vez só. E aí é perigoso. Então tem que tomar esse cuidado, tá certo? Como que você opera dessa maneira, tá certo? Então quando você tem um stop muito grande, 1.500 pontos, por exemplo, continuar operando no stop loss? Pode sim. Por quê? Porque o seu stop é muito grande, provavelmente não vai acontecer de novo de correr mais 1.500 pontos contra você de uma vez só. Entendeu? Então, grave o seguinte, quando tiver configurações pequenas, stop loss de 300 pontos, 400, até 500, 600, ok. Você coloca não operar com stop. Acima disso, você pode colocar sim, mas é claro, sempre fazendo backtest para você entender como que isso funciona, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre as reentradas. Até lá!